6, nós vamos falar sobre a importância da unidade cristã. A importância da unidade cristã. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, acompanhem atentamente, ouvindo com fé e com esperança a palavra do nosso Deus, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Versículo-chave, versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Eu sei que vocês sabem que nós vivemos em uma época marcada pela fragmentação, pelo distanciamento, e muito mais do que isso, do que essa fragmentação, nós vivemos uma grande ruptura, uma quebra de valores, tanto éticos como morais. E o mais interessante é que nós estamos inseridos nessa cultura, nós estamos inseridos nessa sociedade que demonstra essas questões, fruto do pecado, não só a questão da fragmentação, da ruptura, de quebra de valores e princípios éticos e morais, e principalmente princípios cristãos. Aí você pode estar se perguntando: e como a gente tem que viver diante disso? Nós estamos inseridos numa sociedade, nós estamos inseridos numa cultura, nós fazemos parte disso, e o que esse tema tem a ver conosco? O que esse tema tem a ver com cada um de nós? Veja que Paulo não foi o primeiro a tratar sobre essa questão. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 20 e 21, ele trabalhou e orou por isso. Ele já orou para que a sua igreja fosse unida, para aqueles que crescem nele, no nome dele, de forma bem distintiva, tivesse esse aspecto de unidade. Leia comigo lá em João 17, versículo 20 a 22, o próprio Cristo orando ao Pai, dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Veja que nessa oração o próprio Senhor da glória, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, orou por essa unidade. Por isso que eu achei muito interessante a gente tratar desse assunto nessa noite. Aquilo que eu disse antes da gente falar sobre evangelização, discipulado, missões e outras questões que envolvem a igreja, nós temos que entender que esse é um aspecto fundamental. E minha pergunta é: como que anda a sua SAF? Como que anda a sua igreja? Como que anda a sua vida? Como que anda a maneira como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor? Entendendo que para se manter a unidade, Paulo está dizendo aqui: olha, é preciso que vocês preservem, é preciso que vocês trabalhem isso. Eu sei que é difícil a gente manter contato, manter comunhão com pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente. Mas vejam, na sua oração, o próprio Cristo vai dizer: olha assim, eu peço que não os tire do mundo. Eles têm essa incumbência de ser luz e sal dessa sociedade e deste mundo. Pois bem, nós falamos muito sobre essa questão de unidade. Talvez você já ouviu algum sermão sobre isso, mas talvez, será que nós compreendemos essa questão? Será que nós compreendemos como aquilo que nós devemos compreender a importância desse tema, desse aspecto que Paulo
fala aqui, que Paulo descreve aqui, vejam, até aqui Paulo já trabalhou diversos aspectos teológicos. Paulo não está fazendo uma ruptura entre vida prática e vida acadêmica, ou questão teológica. Paulo está unificando isso tudo, e é muito interessante, por isso que é muito difícil pregar nas cartas paulinas, porque Paulo consegue unificar aquilo que é quase que impossível, mas ele consegue apresentar isso. Depois dele falar sobre a questão da salvação, lá no capítulo 1, que é um plano de Deus, Cristo executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação em nossos corações. Ele ora para que os seus ouvintes compreendam isso. Não é só o fato de você entender que você é salvo, mas você tem que entender o porquê que você foi salvo. E Paulo vem trabalhando isso no capítulo 2, porque pela graça nós fomos salvos. E no capítulo 2, ele faz uma conclusão em questão teológica, falando da vocação dos gentios. E agora, para falar daquele aspecto prático, com a boa teologia, ela vem acompanhada de uma vida piedosa. Não se rompe isso, não se separa isso. As duas coisas elas andam juntas. Uma vida teológica, também uma vida piedosa, elas andam juntas. E aqui nesse capítulo 4, Paulo fala dessa questão para se manter, para se preservar a unidade. Pois bem, quando isso não é compreendido de forma exaustiva, de forma piedosa, há vários problemas. E um dos problemas que destaco aqui, quando isso não é tratado em nossos corações, quando isso não é falado com muita frequência, quando nós não oramos pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, para que os laços cada vez mais sejam estreitados, há várias consequências desastrosas, e uma delas é divisão. Pois nós podemos encontrar diversos membros, igrejas divididas. Isso não é bom para o corpo. Isso é fruto talvez pela má compreensão que nós temos da questão da unidade, da união, da comunhão. E além de Cristo, Davi, lá no Salmo 133, vai dizer assim: como é bom e agradável que vivam os irmãos. Isso é maravilhoso, mas não é fácil, pois Paulo agora, ele tem essa incumbência de falar algo àquela igreja, e aquela igreja certamente ouviu. Aquela igreja de Éfeso, ela é composta de judeus e gentios. Só para você ter uma noção daqueles irmãos ali, judeus e gentios, é a mesma coisa do que você colocar no mesmo lugar São Paulinos, corintianos e palmeirenses. Eu espero que não tenha ninguém aqui que torce para esse time aí, mas é mais ou menos isso. E quando você se trata de um assunto, qual é o melhor jogador? É o meu. Qual que é o melhor goleiro? É o meu. Então esses assuntos também permeavam a igreja. Judeus, de forma bem particular, tinham seus costumes, rituais, e os gentios também tinham seus hábitos. E esses dois grupos estavam na igreja, e eles não estavam unidos em prol do evangelho. E Paulo vai dizer assim: é preciso que vocês preservem a unidade, independentemente se você é judeu ou gentil. Independentemente disso, agora vocês são uma nova criatura, vocês são novos regenerados no Senhor Jesus Cristo. E não pense que Paulo não tratou em outras igrejas. Paulo tratou quando ele escreveu aos Filipenses, onde duas irmãs crentes, cooperadoras do evangelho, estavam em pé de guerra, a tal ponto de Paulo dizer assim: olha, é preciso que vocês entrem num acordo, porque vocês cooperaram tanto pelo progresso do evangelho, e agora vocês estão nessa situação. Ele até envia um mensageiro para que haja um apaziguamento, e elas estejam focadas na expansão do evangelho. Vejam a importância de nós trabalharmos esse assunto. Se nós queremos ir um pouquinho mais longe, se nós queremos alcançar os nossos objetivos e as nossas missões que foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, é preciso primeiramente a gente fazer uma varredura em nossos corações, em nosso ser, para que, se esse aspecto não está sendo trabalhado diariamente, constantemente, algo de errado está acontecendo. Uma outra consequência desastrosa que acontece quando não há unidade, meus irmãos, relacionamentos rompidos, opiniões acima da comunhão.
Você pode até discordar, não há problema nenhum, mas que mantenha a comunhão. Eu costumo ver e perceber que às vezes nós levamos para o lado pessoal. Isso quebra muitas coisas, isso magoa muitas coisas. Talvez você fale assim: olha como vocês estão com o cabelo maravilhosos. Ele é meu pastorzão legal. Aí fala assim: olha, vamos arrumar o cabelo aí, hein? Aí vocês, que pastor chato, né? Nossa, eu quero mais ele aqui. Nunca mais eu vou convidar ele, nunca mais. Então, nós temos essa tendência, nós somos tendenciosos a isso. E eu não falo isso de forma crítica. Uma outra consequência desastrosa é individualismo espiritual. Muitos acham que pode servir a Deus do seu jeito e acabam esquecendo dos preceitos de Deus. É uma consequência. São marcas destrutivas quando nós não trabalhamos e quando nós não preservamos a unidade que fora estabelecida pelo Senhor. Isso, meus irmãos, em qualquer departamento da igreja. Em qualquer departamento nós temos que trabalhar esse aspecto, e principalmente você que está agregado ao corpo de Cristo, independentemente se você faz parte da SAF, o MP, da UPA, seja lá onde você estiver inserido e trabalhando, é preciso nós nos atentarmos a esse aspecto da unidade cristã. E Paulo vai trabalhar muito bem isso. Por isso que eu vejo aqui um ponto muito interessante, que a unidade começa com uma vida digna do chamado. É isso que Paulo trata aqui no versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Paulo, ele não só pede, ele suplica àquela igreja: vocês devem andar. Não é algo opcional. Talvez se eu quiser eu vou. Não, andem de modo digno. Não ande de qualquer maneira, mas andem de forma digna da vocação a que fostes chamados e chamadas. E Paulo coloca bem isso. Ele é muito enfático quanto a isso. Antes de vocês tratarem sobre essa questão da unidade, reflita um pouco como Deus chamou vocês, como Deus nos chamou. Ele nos chamou antes da fundação do mundo, regenerou-nos, purificou-nos, nos deu uma nova vida, e Ele quer que andemos de forma digna do Evangelho. Essa expressão andar, ou andar de forma digna, ela aparece diversas vezes nesse capítulo 4. É importante a gente se atentar a isso, como nós estamos andando e vivendo e nos relacionando uns com os outros aqui neste mundo. Eu sei, meus irmãos, que não existe relacionamento perfeito, igreja perfeita, SAF perfeita, departamento ou instituição perfeita. Nós vivemos em um mundo quebrado, marcado pelo pecado, mas isso não é uma justificativa para aceitar e para ser aquilo que Deus não espera e não quer que sejamos. Deus espera e quer que sejamos semelhantes ao seu Filho. Deus quer que sejamos imitadores de Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer assim: antes sejam meus imitadores, sejam meus, assim como eu sou de Cristo. Sejam imitadores de Cristo Jesus. Por isso que antes de falar de igreja, Paulo fala da vida pessoal de cada um. Paulo fala da vida pessoal. Não existe igreja, ou não existe igreja unida sem dependência do Espírito Santo. Não há unidade, minhas irmãs, sem dependência do Espírito Santo. Então, se você não depender do Espírito Santo, se você não rogar ao Espírito Santo diariamente para que esteja transformando, mudando e guiando e orientando a sua vida e os seus passos, certamente nós não teremos uma igreja unida, nós não teremos uma federação unida e uma SAF unida. Pois bem, não existe comunhão saudável sem transformação espiritual. E quando a gente fala de questão espirituais, nós temos que se reportar algumas regrinhas, alguns deveres que cabe a cada um de nós. Ler a palavra, orar, testemunhar, levar o Evangelho a outras pessoas, são deveres nossos. Cabe a cada um de nós. Se te perguntarem aí pela rua, ou um filho, ou um parente, ou um amigo, olha,
o que você espera de Cristo? O que você espera como Cristo acha que devemos ser? O que você talvez vai responder a essa pessoa, né, que está te perguntando como que Cristo espera que a sua igreja haja e viva aqui neste mundo? Como que você, né, espera que aqueles que foram regenerados passem a viver? Então, veja, meus irmãos, que essas são implicações que nós podemos perceber na palavra de Deus. Por isso que o ponto aqui que nós temos é: a unidade começa com uma vida digna do chamado. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para realizar algo e aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Nós temos que se reportar isso. Nós fomos tirados das trevas para a santa e maravilhosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não foi um chamado qualquer, foi um chamado eficaz de uma vez por toda, de forma definitiva. Por isso é que aquele ou aquela, né, que está com a mão no arado, não pode ficar olhando para trás. Eu era assim, sabe? Aquele meu tempo, nós éramos assim. Não, olha para frente. Sigamos a Cristo, olhemos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E a minha pergunta é: como que você tem respondido ao chamado? Como que você tem respondido ao chamado eficaz de Deus? Com os braços cruzados? Eu creio que não. E não é puxando sardinha para a SAF não, mas todos falam isso, e eu creio, eu entendo e eu vejo. É a sociedade que mais trabalha na igreja presbiteriana do Brasil. É uma sociedade diferenciada, por isso é que vocês estão mais propensas, mais inclinadas a não trabalharem os aspectos da unidade. Meus irmãos, se nós passarmos a semearmos a desunião, olha, coisas desastrosas haverão de acontecer. Por isso é que se nós passarmos a trabalharmos mais e mais o aspecto da unidade cristã, coisas maravilhosas vão acontecer. E eu não tenho dúvida disso. Sem Jesus Cristo nada acontece. Agora, com Jesus Cristo tudo acontece. Tudo acontece se nós continuarmos direcionando o nosso foco, alinhando os nossos corações a Cristo Jesus. Muitas coisas poderão acontecer, e fundamentalmente esse aspecto da unidade, da comunhão, de estarmos juntos em um só propósito, em um só corpo, visando a glória de Deus, visando a glória de Deus. Um aspecto que nós encontramos aqui é: quem foi alcançado pela graça de Deus vive de forma coerente com essa graça. Vivamos pela graça. Já que fomos salvos pela graça, temos que viver de conformidade com essa graça. Nós não podemos viver uma dicotomia, uma ruptura, uma separação entre o sagrado e a vida secular. A nossa vida está diante de Deus. Coram Deo. Esse conceito ele elimina a divisão entre o sagrado e o secular, promovendo uma adoração a Deus em qualquer área, em qualquer lugar que Deus nos colocar. Certamente, nós somos luz e sal dessa terra, aonde quer que o Senhor nos colocar. Só para simplificar, eu sei que vocês não precisam disso, é mais ou menos aquela ideia assim: olha, eu só sou crente na igreja, eu só oro, eu só canto, eu só me arrumo bem, eu só falo bem, só nessas 4 paredes. E não é esse o propósito de Deus. Ele quer que sejamos luz lá fora. Ele quer que venhamos a dar um bom testemunho lá fora. Talvez muito mais preciso lá fora do que aqui dentro. Aqui é fácil abraçar: meu irmão, que saudade, quanto tempo, e assim vai, do que a gente ter esse aspecto lá fora, para que o nome de Deus seja glorificado. Pois bem, vale a pena ressaltar que essa questão da unidade tem a ver com questões teológicas, tá? É preciso manter a unidade quando a palavra de Deus não está sendo ferida. Quando a palavra de Deus está sendo ferida, aí nós temos que levantar as nossas armas cristãs para combater e defender o Evangelho. Eu entendo que o Evangelho não precisa ser defendido. Ele tem as suas autodefesas. Ele é poderoso. O que temos que fazer é tão somente anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar o Evangelho.
Se as pessoas vão crer ou não, vão discordar ou não, vão rejeitar ou não, não cabe a nós, não compete a nós. Por isso que eu entendo que essa questão muito mais vale aqui dentro do que lá fora. Essa questão da unidade, por isso que Paulo chama a atenção. Vocês têm que prestar bem atenção no modo como vocês foram vocacionados, na maneira como vocês andam. Por isso que vai dizer assim: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um segundo aspecto que vejo aqui nesse texto é sobre a unidade exige virtudes espirituais. A unidade cristã exige virtudes espirituais. E Paulo faz alguns apontamentos aqui, a partir do versículo 2. Vejam só o que ele fala, deixa sua Bíblia aberta. Olha só o que ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. A frase ou a expressão central é suportando-vos uns aos outros. Você só será capaz de fazer isso, suportar aquele que vos fala, se você for humilde, se você for mansa ou manso, e se você for paciente. Aí você vai suportar. Aí eu posso pregar. Cadê o relógio aqui? Cadê o relógio? Cadê o pastor? Tem relógio aqui não? Então vai a tarde inteira. Então eu vou pregar até 6 horas, 7 horas. Aí você vai ter que suportar. É bíblico? Que questão é essa? Pois bem, meu irmão, é uma virtude. E nós temos que saber trabalhar isso. Quando Paulo fala assim, suportando-vos uns aos outros, não entenda que ele está, olha, sejam levianos, tá? Não liguem, não esquenta a cabeça, feche os olhos, põe umas vendas, pronto, acabou. Não ligue para nada. Está o mundo acabando, a igreja de cabeça para baixo e você está tranquilo. Não, eu tenho que suportar tudo isso. Não é isso que está dizendo. Não é isso. Vejam, quando a palavra de Deus está sendo ferida, atacada, nós temos que se esforçar para continuar pregando independentemente dos ataques. Porque se todas as vezes que nós formos pararmos por causa dos ataques, nós não vamos pregar. Independentemente do que as pessoas pensam, eu acho isso. Não, eu acho o que a palavra de Deus acha. Eu creio o que ela crê. Eu defendo o que ela defende. E eu transmito o que ela nos manda transmitir. Pois bem, tratando isso em questão interna, nos é ordenado que venhamos a suportar uns aos outros com humildade. Isso aqui talvez não faça tanta parte no nosso contexto, mas naqueles dias havia várias implicações. Alguém ser humilde, ainda mais para aqueles que tinham um intelectual mais avançado. Você tem que se rebaixar, ter que suportar alguém que às vezes não consegue falar, não sabe orar, não sabe ler, é muito mais difícil. E Paulo chama isso, é preciso humildade. O orgulho não deveria fazer parte da vida cristã, não deveria, mas ele está inserido no seu e no meu coração, e temos que saber trabalhar com isso, temos que tratar isso. E quando a gente encontrar pessoas que não sabem controlar esse ato pecaminoso do orgulho, temos que saber lidar, por causa da comunhão. Por isso que Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros. E para que isso tenha êxito, Paulo vai dizer assim, não somente isso, sejam humildes, mas mansos. Mansidão tem a ver com, é um ato de agir sendo controlado pela força do Espírito Santo. Você respirar, não somente isso, mas você agir de conformidade com o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Eu sei que tem pessoas difíceis, eu sei que nós somos difíceis, mas quando a gente for agir, nós devemos agir de conformidade com o Espírito Santo que habita em nós, manifestando o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, que nós temos que manifestar o fruto do Espírito Santo, e ele vai classificar um por um, gomo por gomo, o fruto do Espírito Santo. Depois você leia. Além da humildade, mansidão, paciência que devemos ter uns com os outros, Paulo vai dizer assim, vocês devem ser longânimos, pacientes. E temos que entender que as pessoas falham, as pessoas tropeçam, as pessoas nos machucam. Temos que saber lidar com isso.
Temos que aprender a descansar e a confiar em Deus, que tudo tem seu tempo determinado. Há todo o propósito debaixo dos céus. Nada acontece por acaso. Nós temos que ser longânimos. Processos demoram, crescimento espiritual demora. E temos que ser longânimos e pacientes. Mesmo vivendo em uma sociedade que não sabe esperar, temos que ter paciência quando o assunto é vida cristã e relacionamento cristão. Temos que ser pacientes. Aí sim, nós vamos estar aptos para suportar uns aos outros, visando o quê? A glória de Deus. E olha, minhas irmãs, nós temos que ficar muito atentos, porque essa geração que vem é uma geração totalmente diferente da nossa. Talvez você olhe para as jovens de hoje, você que é um pouco mais experiente e experimentada por causa da idade, você olha, essa daí não leva jeito de passar, afinal. Olha, essa daí vai passar não sei quantos anos, vai ter que nascer de novo, mas não leva jeito de passar. Isso não é modo de lidar com a nova geração. Estamos numa nova época, num novo período. Olha, essas irmãs mais experientes não tiverem paciência com aquelas que estão chegando agora. Eu sei que tem um pouquinho de verdade, a nova geração está difícil, menos a nossa igreja, menos a nossa SAF, mas há sim algumas dificuldades, e temos que saber lidar, suportar uns aos outros, para que a unidade seja preservada, para que aquilo que Deus criou seja preservado. Vejo algumas irmãs aqui que eu falei assim, essa não vai dar bem na SAF, e hoje já é presidente, né, Lívia? Cadê a Livinha? É presidente da SAF, gente, esposa do pastor Tiago, que maravilha, que bênção, e não somente ela, a Daniela, a minha irmã Adriana e muitas outras aí, a Valesca, gente, cadê a Valesca? A Valesca foi embora daí, mas sempre eu achei que a Vânia e Vanessa, não, essas aí já fazem parte da SAF desde a UPA, gente, desde a UPA essas meninas fazem parte da SAF, eu não sei como, mas estão aqui, e é isso, porque tiveram paciência com elas, estão tendo paciência com elas, porque nós estamos naquele processo de lapidação. Tito vai trabalhar muito bem isso. Leiam a epístola de Tito, lá no seu capítulo 2, Paulo, falando para Tito que ele deve orientar aquelas irmãs mais experientes, aquelas irmãs mais novas, para que elas sejam passem por esse processo aí de crescimento espiritual à luz da experiência daquelas irmãs mais velhas, mais experientes. Então, essa é uma segunda maneira que nós encontramos aqui, que a unidade exige virtudes espirituais, para que se mantenha a unidade cristã que o próprio Deus criou. Você pode estar dizendo assim, olha, que bom, depende da gente, essa questão da unidade, de manter isso. Então eu vou fazer acampamento, então eu vou fazer aquilo outro, eu vou orar mais. Não, isso são elementos. É algo que nós temos que fazer, temos que manter, mas para manter aquilo que já fora criado. Por isso que Paulo vai dizer assim, esforçando-vos diligentemente por preservar algo que já foi criado, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E agora ele vai fundamentar isso, porque essa unidade tem como base e estrutura central a Santíssima Trindade. É algo que Deus criou, e Ele quer que a sua igreja, que o seu povo continue mantendo e continue preservando. Se for possível fazer um acampamento, faça. Se for possível fazer qualquer outro entretenimento para que haja crescimento espiritual, façam, continue fazendo, mas entendendo que a questão criacional da unidade central é o próprio Deus. E aí aumenta a nossa responsabilidade. Aí aumenta muito mais a nossa responsabilidade por manter algo que Deus criou, por manter algo que Deus, na sua santa soberania, entendeu que era muito proveitoso para o seu povo. Meus irmãos, se você parar para pensar o tanto de questões internas que envolve a igreja do Senhor Jesus Cristo, se você passar a olhar tudo com ferro e fogo, olha, não vai haver unidade. E eu repito,
desde que a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, não seja ferida e atacada, temos que nos esforçar para manter a unidade do Senhor. As coisas estão tão estranhas, né, que talvez assim, olha, pastor, aquele grupo de louvor não está bem, sabe? Olha, aquele tom que a irmã tocou, a gravata que o pastor está indo, sabe? Os ventiladores. Então tem pessoas que conseguem questionar tudo e todos. E como manter comunhão, como suportar isso? Uma atitude santa e piedosa diante de todos e principalmente de Deus. O nosso Senhor muito mais foi ofendido e criticado, e Ele continuou seguindo até a cruz do Calvário. Então, um terceiro e último aspecto sobre esse tema, nós vemos que a unidade está fundamentada na própria natureza de Deus. A unidade está fundamentada na própria natureza de Deus. E não é eu que falo isso, é o próprio Paulo. Se você ler comigo, do versículo 4 ao versículo 6, Paulo vai dizer assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. O aspecto unitário e trinitário estão presentes aqui. Vejam que Deus, Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como há uma harmonia na Santíssima Trindade, Deus espera que o seu povo, que a sua igreja, também assim seja. Também esteja preservando a unidade, para que haja harmonia e crescimento espiritual e crentes saudáveis. É necessário isso, mas há um longo caminho a percorrer. Não é só fazer acampamentos, entretenimentos, seja lá o que for. É muito mais do que isso, é vida santa e piedosa. É você estar mais preocupado em ouvir do que falar. É você ser lento para responder e ágil para ouvir. Tiago vai dizer isso na sua epístola. Por isso que Paulo classifica aqui: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e por meio de todos e age através de todos. Glória a Deus por isso. Isso é muito importante. Então, a igreja do Senhor, ela deve ser unida, deve preservar e manter a unidade, porque foi o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, que criou. E nós vemos muito bem isso no relacionamento que há entre o Deus Filho e o Deus Pai, entre o Deus Espírito e o Deus Pai e o Deus Filho. Nós vemos essa harmonia ao longo das Escrituras Sagradas. Pois bem, pastor, eu até aceito, até compreendo, mas pensa num negócio difícil. Pensa num negócio difícil, é você ter que encarar, ter que suportar, e enfim, mas veja, não é impossível. Com muita humildade, mansidão e amor, que nem Paulo vai colocar aqui, suportando uns aos outros em amor, a gente certamente chegará mais longe. Vocês chegarão mais longe. Talvez a fama que se tem da SAF não é à toa, porque certamente, muitas das vezes, vocês tiveram que, às vezes, tampar os ouvidos, fechar os olhos, respirar e orar muito mais. E eu entendo, que sobre vocês pesa muito mais. O fardo de vocês é muito mais pesado do que os nossos, e eu não tenho dúvida disso. A mulher... e amanhã é o dia da mulher presbiteriana. Meus parabéns a vocês, que Deus abençoe vocês. É muito mais difícil para vocês, porque vocês têm que lidar com diversas coisas. Vocês conseguem fazer 3, 4, 5 coisas, coisa que o homem consegue fazer uma e mal feita ainda. Quando eu quero que algo saia perfeito, eu chamo alguém da SAF, eu chamo a própria SAF para fazer. Quando eu quero que algo seja simples e básico, eu convido o PH para realizar, porque vocês são muito mais capazes, e é verdade mesmo, e eu tenho que reconhecer isso. Por isso que eu digo, talvez vocês sejam mais propensas a isso, a viver de forma contrária com aquilo que Deus estabeleceu, do que com aquilo que Deus estabeleceu. É muito mais propenso a vocês, que estão em destaques,
do que uma outra sociedade, né, um outro, né, departamento. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que se espera muito mais de vocês. Por isso que se espera muito mais de cada um de vocês. Aquilo que eu disse lá no começo: como anda a sua SAF? Como anda a sua igreja? Você tem visto isso? Ou isso está bem distante? Pastor, que você não sabe da metade. Ore, para que a paz do Senhor, para que essa questão da unidade possa ter uma grande proporção na sua vida e na vida da sua igreja. Por isso que sigo agora algumas questões práticas, rapidamente, algumas aplicações práticas. E a pergunta é: tá bom, e o que eu devo fazer? Eu entendo que tenho que preservar, mas qual que é o meu papel? Qual que é o meu trabalho que tenho que realizar para que isso continue? Paulo já nos orientou, vamos caminhar um pouquinho mais rapidamente, né? E a primeira aplicação prática, diária, que vejo aqui à luz desse texto, que precisamos, minhas irmãs, avaliar o nosso compromisso no engajamento da unidade da fé. Precisamos avaliar isso. Como que anda o nosso compromisso, o nosso engajamento quanto a essa questão da unidade, o quanto você está engajada, o quanto você está compromissada em manter a unidade cristã a todo custo. O que tem te motivado a agir? Quais foram as suas motivações para agir? Qual tem sido a sua motivação para continuar agindo, para preservar a unidade da igreja que o Senhor comprou com o seu precioso sangue? Qual tem sido as suas motivações? Pode existir várias motivações, e você não se deu conta delas. Por isso eu quero te ajudar. A nossa maior motivação, a sua e a minha, deve ser a glória de Deus. Não há uma bandeira, não há um título, não há uma placa, mas sim a glória de Deus, através da SAFRE, através da UPH, através da igreja e através da minha vida. Por isso que temos que avaliar qual tem sido o nosso compromisso. Qual tem sido o nosso compromisso? Qual tem sido o nosso engajamento quanto a isso? Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos promovendo a paz de Deus ou se estamos gerando conflitos e contendas no meio do povo do Senhor. Precisamos perguntar a nós mesmos: será que tem sido motivo de enaltecer a glória de Deus ou causa de tropeço? Certa vez eu ouvi um pastor muito experiente, reverendo Onésio Figueiredo, os seus 84 anos, ele falou assim: olha, eu só tenho uma recomendação, e antes que eu morra, eu quero recomendar a vocês, seminaristas, eu era seminarista. Ele falou assim: olha, quando vocês tiverem qualquer assunto difícil, e vocês terão assuntos difíceis, eu tive e vocês vão ter, talvez piores, é preciso sempre avaliar aquilo que vai enaltecer a glória de Deus e aquilo que vai ferir a glória de Deus. Eu achei interessante isso, muito interessante. Se você passar a pautar as suas decisões, a sua vida, na sua comunidade, lá na sua igreja, nas departamentais da SAF, seja lá onde for, visando a glória de Deus, as coisas vão mudar. Nós iremos mais longe, nós iremos alcançar mais pessoas, o nome do Senhor será mais glorificado. Agora, quando você se coloca no meio, quando o egocentrismo, a vanglória, a prepotência toma lugar desproporcional em nossas vidas e nossos corações, a coisa não anda. Por isso tem muitas igrejas patinando, muitas pessoas patinando, porque não estão focadas na glória de Deus. Pois bem, uma segunda aplicação, só tem mais uma e pronto, acabou. A minha recomendação para vocês, minhas irmãs amadas em Cristo Jesus, a nível de federação e a igreja local da SAF, temos que estar dispostas a pagar um alto preço, para que a unidade criada pelo próprio Deus seja mantida. Temos que pagar sim um alto preço, e às vezes esse alto preço é abrir mão de preferências, de gostos, de escolhas pessoais. Mas eu queria aquela mesa rosa, sabe? Mais bonitinho. E a outra: não, mas eu queria aquela mesa verde. E aí vira para de guerra. Aí a reunião de 30 minutos, 20 minutinhos, dura 3, 4 horas.
e ainda não findou e não houve nenhuma resolução. Então nós temos que estar dispostas a pagar um alto preço, a deixar de lado as nossas preferências, a saber perdoar profundamente e a não levar para o lado pessoal. Olha, aquela irmã não orou por mim, não falou comigo hoje. Nossa, pronto. Cadê o vínculo da comunhão? Cadê o vínculo da paz? Talvez você não compreendeu o que aquela irmã está passando. Cada um de nós temos um problema aqui diferente. Não sabemos. Eu conheço algumas pessoas que estão passando por momentos seríssimos aqui no nosso meio. E talvez essa pessoa não se atentou e não deu uma boa tarde para você. E você, não acredito. Então, tomemos cuidado a estar prontos a perdoar profundamente, mesmo diante das dificuldades. Temos que permanecer firmes e inabaláveis diante do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão, sendo feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é vão. Um varrer, um fechar, uma ata, uma pregação, o nosso trabalho não é vão, desde que seja feito em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Aí não é vão. Aí você vê resultados. Talvez não seja aquele resultado numérico, mas você vai ver resultados, crescimento espiritual, assim como eu fui muito bem acolhido quando cheguei aqui na igreja. Olha, fui muito bem acolhido, de irmãs que não está conosco aqui, e eu gosto muito de citar, como no caso da nossa irmã Jorgelina, a irmã Jorgelina, que bênção. Eu saí do seminário, estava na pós-graduação, eu falei assim: meu irmãozinho, eu estou orando por você ainda. Eu falei: minha irmã, mas pode parar, continua orando, mas não pelo seminário, porque eu já terminei o seminário. E ela continua orando, e é uma irmã maravilhosa, maravilhosa mesmo, e há muitas assim que nem ela. Vejam, e eu fui muito bem recebido por ela, uma mulher da SAF, e assim outros irmãos que gostaria de destacar nessa noite, nessa tarde, mas não há tempo. Então veja, nós somos esses canais de bênção, mas a começar pela unidade. E temos que estar muito mais preocupados com essa geração que vem. Já pensou se uma criança, um adolescente, participa de alguma reunião da SAF e vê algo estranho? Nossa, eu estou aqui na UPA, ou na mocidade, não quero chegar nesse nível aí. Olha só, é assim a reunião da SAF, é assim a reunião do conselho, é assim que vocês agem, é assim que vocês lidam uns com os outros. Então, tomemos cuidado, precisamos manter a todo custo a unidade. E para finalizar, um assunto muito denso, isso aqui talvez seja a cerejinha do bolo, quando a gente fala de unidade cristã. É preciso que venhamos a investir de forma intencional na unidade cristã. É preciso que haja investimento intencional, de forma intencional. Você vai ter intenção, eu vou agir assim porque tem algo maior, porque eu viso algo maior. Então você está agindo de forma intencional. Então você está investindo de forma intencional na unidade da sua SAF, da sua igreja e do seu crescimento espiritual. E a recomendação é: trate sempre as pessoas difíceis com amor cristão, assim como Cristo nos trata. Assim como Cristo nos trata, e Ele tem nos tratado. Comece a tratar as pessoas assim, como você é tratado, como nós somos tratados. Comece a tratar a pessoa nesse padrão, como Cristo lhe trata. Comece, aí você vai ver a diferença. Mas aquele irmãozinho é difícil, aquela irmãzinha é difícil. Trate ela como Cristo trata você. Libere rapidamente perdão, e não use uma advertência. Não use a glória de Deus para justificar interesse próprio. Nunca faça isso. Não use a glória de Deus para justificar os seus interesses próprios. Nunca use. Aquela ideia assim: olha, eu tive que fazer isso para a glória de Deus, sabe? Feri o irmão, machuquei o irmão, triturei a irmã, quase bateram a irmã, visando a glória de Deus. Isso soa como legalismo, bem superficial. Isso soa como uma superficialidade
muito baixa. Então, nunca negocie a glória de Deus, mas também nunca use a glória de Deus para justificar os seus interesses próprios. E a recomendação final é: ore, invista, esteja comprometida, esteja engajada na unidade da fé cristã criada pelo nosso Deus. Que Deus, assim, minhas irmãs, continue nos abençoando, continue abençoando essa federação, continue de uma forma rica e maravilhosa, abençoando a SAF local, aqui completa 38 anos de existência. Que Deus seja louvado por isso, que Deus continue ricamente a nos abençoar mais e mais, e que continuemos a crescer na unidade cristã, que o nosso Deus continue sendo glorificado. Amém? Quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós sabemos das implicações que existem por causa do pecado, Senhor. Mas nessa tarde nós queremos que o Senhor esteja, Senhor, sondando os nossos corações, alinhando, Senhor, os nossos corações diante do Senhor, para que continuemos, ó Pai, a preservar a unidade cristã a todo custo. Sabemos da importância, Senhor, desse tema, desse aspecto tão fundamental, porque fora criado pelo Senhor, e o Senhor espera que a sua igreja, que os departamentos que compõem a tua igreja, continue preservando essa unidade, Senhor, acima de tudo, visando tão somente a tua glória. A Ti eu oro para que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia em nossos corações. É em nome de Cristo, nosso Senhor e Senhor da igreja, que oro. Amém.